Bom, boa tarde mais uma vez. Ah, ok. Ok, ok, ok. Essa ali na fotografia sou eu, a do colo, claro. Eu não tenho muitas fotografias dessa minha época de infância, quando criança, mas eu tenho muitas lembranças. E uma das memórias mais fortes que eu tenho dessa época é uma imagem sentada assim na varanda de casa, junto com meus três irmãos, em volta da minha mãe. E estávamos em cima de um monte de panos rasgados, descosturados. Eu não sei bem, acho que aquilo eram retalhos. Na verdade, eram restos de tecido que a minha mãe comprava de uma fábrica de tecidos e confecções, daquilo que sobrava dos cortes. E comprava a um preço barato para, a partir daquilo, construir novas peças. Ela costurava e fazia novas peças para vender na praça, no mercado. Eu acho que eram umas roupinhas de criança, cuequinhas, eu não lembro direito. O que eu sei é que aquilo era uma das muitas formas que ela e o meu pai encontraram para sustentar quatro filhos pequenos. Eu sou de 81, né? E a minha infância passa por um contexto social e político em Angola cheio de desafios. Principalmente para, né, pessoas como os meus pais que tinham quatro filhos pequenos para sustentar. Era a época da guerra, muitas dificuldades, o sistema era complicado e o acesso a alguns bens de necessidade básica nem sempre eram tão simples. Mas nós tivemos uma infância com tudo assegurado. Comida na mesa, educação formal e valores que, quanto mais velha eu me torno, mais eu vejo refletidos naquilo que é a minha trajetória e como representação do lugar que hoje eu ocupo como mulher, como pessoa, como profissional. Os meus pais, assim como muitos da geração deles, saíram do interior do país para a capital, empurrados pela guerra, pela busca de subsistência, pela sobrevivência, e construíram uma história que me ensinou lições valiosíssimas sobre empreendedorismo. E, e, e aquilo que para eles era mecanismos de vivência, de sobrevivência, tiveram um impacto tão grande que eu não tinha ideia na época e me ensinaram muito sobre transformação, sobre criatividade, sobre busca de oportunidades e também a passar a ter um olhar para aquilo que são os pequenos gestos e vivências daquilo que é o nosso cotidiano dentro da nossa realidade. Hoje nós estamos aqui num evento dessa magnitude para falar sobre raízes. E acho que assim como alguns oradores que já me antecederam, eu acho muito difícil, por mais que eu traga aqui uma proposta para falar um pouco sobre aquilo que é o meu trabalho dentro da área de gestão de recursos humanos, eu acho difícil fazê-lo sem falarmos sobre família. Porque eu sei, acredito que assim como eu, todos que estão aqui presentes têm noção da importância das figuras que representam a base daquilo que nós nos tornamos. Essas figuras, às vezes, vêm em formas de pai, avô, tio ou mesmo padrasto. Aqueles que são referências, né, que trazemos conosco. Mas dentro da nossa cultura, essa relação de família é tão forte, tão importante, que nós chamamos paizinho, mãezinha, tio, tia, mana, não só aquelas pessoas que são os nossos parentes diretos, né? Vai muito além daquilo que são os laços consanguíneos. A lógica é aquela do cuidado, do respeito, da autoridade, que aparece ali se estendendo muito além disso e vai para aqueles que são, por exemplo, aquela senhora mais velha que conhecemos, aquela tia da igreja, ou aquela vizinha que às vezes não nos empresta o sal, por exemplo. Eu não sei aqui em Cabo Verde, mas em Angola, se te chamarem de tia, é sinal de que algum respeito ali se conquistou, né? É um, é um tipo, venci na vida. Só que essas relações nem sempre são assim tão fáceis de explicar, principalmente para quem não está inserido dentro dessa realidade. Agora imagina ter que explicar isso para um povo nórdico, sentado lá na direção de uma empresa, de uma multinacional na Noruega, preocupados em estratégias de gestão global, preocupados em resultados.
Pois é, eu passei por isso, foi mais ou menos em 2010. Eu era responsável de recursos humanos de uma empresa norueguesa e eu tive que estar sentada em reuniões para explicar o que era o peso do significado de tia, dessa relação tia, dentro da nossa cultura. A história é a seguinte: estávamos em crise e havia necessidade de demitir algum pessoal, claramente justificado por aquilo que eram os resultados da empresa. Eis que vem uma lista, né, da Noruega, com vários nomes incluídos, inclusive o nome da tia Manuela. O nome dela, na verdade, é Maria Manuela, que dizemos. Mas era a tia Manuela. A tia Manuela era uma senhora que começou a trabalhar na empresa, na área da limpeza, desde o início das operações em Angola. Foi aprendendo um inglês arrastado ali, ensinou um português para os expatriados também, tirando uma cópia daqui, recebendo um documento dali, e ela virou assistente administrativa, barra recepcionista, algum cargo assim. Enfim, na verdade, aquilo era o cargo formal que ela tinha. Mas todos, absolutamente todos na empresa, do diretor-geral ao motorista, os nacionais, os expatriados, todos sabiam que ela era a tia Manuela. A tia Manuela, como eu já disse, tinha esse cargo dentro da estrutura, mas ela, na verdade, tinha papéis muito além disso. Ela era uma espécie de coordenadora geral, de recursos humanos, era o centro da comunicação. Ela mandava em todos e todos obedeciam, todos. Não havia nada. Nós chegávamos a ter medo, ela intimidava, mas ao mesmo tempo era uma espécie de coaching, de coordenadora. Ela estava sempre a aconselhar, inclusive a nos ajudar a encontrar alguns caminhos em relação às tomadas de decisão. Só que, claramente, o povo lá da Noruega não sabia disso. E o engraçado, né, era aquela situação deles a perguntarem, mas por quê? Qual o vosso problema? Por que a tia Manuela tem que ficar? Porque quando nós vimos que o nome dela estava na lista, nós sabíamos que estávamos todos tramados. Não é que as outras pessoas não tinham valor ou não tinham importância, mas era a tia Manuela. Né? Era difícil explicar isso lá para cima. E quando eles diziam, podemos demitir, vamos claramente conseguir recrutar uma outra pessoa no futuro quando for necessário, nós punhamos a mão na cabeça do tipo, isso realmente é uma grande marca. Para terem uma ideia do impacto disso, todos os trabalhadores naquela época assinaram um termo colocando os seus cargos à disposição, caso a empresa não voltasse atrás em relação a essa decisão. Nós perderíamos muito em termos de comunicação, em termos de vários fatores e motivação. Para resumir a história, nós conseguimos que a tia Manuela continuasse na empresa, ela continuou por muitos mais anos, nós conseguimos provar o impacto que aquilo teria a nível da organização. Essa é apenas uma das muitas histórias que acontecem nos dias de hoje, principalmente nesse processo que é cada vez mais comum de internacionalização das empresas. Essas empresas que vão estendendo ali as suas cadeias de operação por diversos países e a proposta dessas empresas, a estratégia, é sempre ter ali sistemas de gestão que são globais, com procedimentos que vêm lá da empresa-mãe, da matriz, e se propõem ser comuns em todos os locais onde elas operam. Obviamente que elas trazem consigo os seus valores, vindos lá da empresa-mãe, e ao estar em contato com as outras culturas, essas novas realidades, o contato com o outro, seja ele profissional local, os clientes, os fornecedores, enfim, as autoridades locais, vai causando ali sempre algumas disparidades que nem sempre são muito bem conduzidas e resolvidas. Então, não é difícil nós pensarmos algumas dificuldades que existem, os grandes desafios que existem dentro das relações de trabalho dentro dessas empresas. Há sempre um distanciamento daquilo que é o procedimento, que vem lá de cima, e a prática real, que causa um certo desconforto. É esse desconforto que eu vivi dentro de algumas empresas globais que eu trabalhei, que me fez descobrir essa palavra aqui, bonita, que é a antropotecnologia. A antropotecnologia é um conceito que já vem sendo estudado por alguns estudiosos a nível do mundo e ela chama atenção justamente para, dentro das realidades dos locais onde há transferência de tecnologia, nós olharmos para aquilo que é a realidade local. E quando nós falamos em tecnologia,
não é apenas em termos de equipamentos. Tem a ver com os modos de operar, em termos de processos, em termos de procedimentos. Sempre vai haver ali algum distanciamento quando há o contato com esse contexto local, que causa alguma disparidade e faz com que a gestão do trabalho tenha que ser diariamente revista. Porque aqueles processos que às vezes não são pensados dentro daquilo que são os planos de internacionalização, ao entrar em contato com essas novas culturas, fazem com que a organização do trabalho tenha ali algumas lacunas, ali algumas falhas, algumas insuficiências. Então, os trabalhadores são obrigados a ter que, de alguma forma, ter que regular ali aquelas práticas no dia a dia. Porque as variabilidades que eles enfrentam no meio vai sempre ter aí alguns desafios, vai exigir uma flexibilidade enorme. Há sempre que superar obstáculos. Há sempre que adaptar. Há sempre que haver flexibilidade. Porque algumas pessoas dentro da nossa realidade enfrentam isso, por exemplo, para chegar ao trabalho. Para nós, às vezes, é difícil explicarmos, por exemplo, para a empresa lá da Noruega, que vamos atrasar um processo de transferências de finanças ou algum dinheiro, porque o banco simplesmente está sem sistema por 3 dias. Acontece. Ou, às vezes, um documento que vai atrasar um processo importantíssimo, porque o tio lá da repartição que tem que assinar o documento, sei lá, está com óbito durante uma semana e não apareceu. Há regulações que são necessárias. E isso é a nossa realidade e nós temos que olhar para isso. Eu quero deixar claro que aqui não se questiona a necessidade de existirem processos padrões. Há que haver standards, há que haver padrões para existir regras a nível de operação. O que se questiona aqui é essa inflexibilidade. É uma certa cegueira em relação àquilo que são as singularidades locais. É essa rigorosidade tão forte que às vezes acaba por despersonalizar aquilo que é o indivíduo, o próprio trabalhador. O desafio para as empresas que operam dentro desse processo de internacionalização é não ignorar aquilo que é a sociedade, a cultura, o contexto, mas sim pegar nessas diferenças, nessas diversidades e transformar em potência para poder obter melhores resultados. Porque aquilo que é a nossa cultura, a nossa história, os governos, as raízes, são determinantes, são fatores que não podem ser postos de parte naquilo que são os processos de gestão. Porque a forma como os países vivem, a forma como nós convivemos, vão necessariamente influenciar naquilo que é a forma como nós gerimos o trabalho, naquele processo diário. A antropotecnologia, na verdade, nada mais é do que nós considerarmos e valorizarmos aquilo que são as nossas potencialidades internas. Falar da antropotecnologia é falar sobre as nossas rabidantes. Falei certo? Eu tive o privilégio de conhecer ontem numa visita no mercado municipal. Porque são mulheres que estão ali a nos ensinar, reinventando sempre formas estratégicas de gestão. E vão nos dando lições diárias sobre comércio, sobre atendimento ao cliente, sobre negociação, sobre gestão de estoque, que às vezes estão até além daquilo que muitas vezes nós estudamos nos melhores MBAs do mundo. Falar sobre antropotecnologia é falar sobre o valor agregado que existe na proposta de atendimento e de gestão, que nos faz às vezes trocar alguns restaurantes top com certificado Michelin e sentar em algumas barracas para comer esse peixe lá no fundo da Chicala, na ilha de Luanda. Falar da antropotecnologia é falar sobre a tia Joaquina, que, assim como muitos africanos, vive do negócio informal há anos, sustentou os filhos, até hoje sustenta várias famílias dentro dessa forma. Falar da antropotecnologia é falar sobre a Morabeza, que nós talvez não saberíamos explicar, eu no lugar que eu ocupo não saberia explicar tão bem como os verdadeiros cabo-verdianos, mas nós sentimos, a partir do momento que nós pisamos aqui no aeroporto e da forma como somos recebidos e atendidos. E a Morabeza é tão forte que deveria ser institucionalizada, deveria ser valorizada ao ponto de
ser incluído naquilo que são os currículos escolares dentro das áreas de hotelarismo, de turismo, aqui em Cabo Verde e no mundo. Falar da antropotecnologia é falar sobre aquilo que é a vivência dos retalhos, dos tecidos e as lições de empreendedorismo que isso me trouxe. Falar sobre a antropotecnologia é falar sobre as tias Manuelas. É falar sobre nós, às vezes, sermos lá diretores gerais, chefes, ministros, o que for, termos cargos importantes, estar envolvidos em reuniões, sermos super ocupados. Mas se eu recebo um telefonema da minha mãe a dizer que eu tenho que ir para a praça comprar aquele lombi, porque meu pai está com vontade de comer, eu vou ter que parar tudo. Não interessa se eu sou ocupada, eu não vou conseguir mandar ninguém. Não é isso que dita a regra dentro da nossa sociedade. Nós vamos ter que fazer, porque há ali um processo, uma hierarquia que é enraizada. E é o que dita a regra dentro da nossa realidade. Independente de teres 13 anos, 27 ou quase 40, é assim que funciona e pronto. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos, principalmente para aqueles que estão envolvidos nos processos de gestão de recursos humanos e aqueles em posições de direção, é que a gente consiga a mensagem que eu queria deixar aqui é que nós possamos ter a mensagem é que possamos de alguma forma ter um olhar para as nossas práticas de gestão, que nós possamos repensar essas práticas e olhar para modelos de gestão que reduzam esse estranhamento em relação às diferenças, que de alguma forma valorizem a nossa cultura. É preciso criar espaços de trabalho que valorizem isso, que assumem essa diversidade e as multiplicidades e que afirmem essas diferenças. E isso só vai ser possível se nós apurarmos o nosso olhar para modelos de trabalho, uma noção de trabalho que vai muito além daquilo que é uma mera repetição daquilo que são as atividades. Nós temos que pensar em noções mais subjetivas do trabalho, onde estão presentes ali escolhas. A atividade do trabalho vão estar presentes sempre escolhas. E dentro dessas escolhas estão presentes valores, seja a nível individual ou coletivo, e principalmente dentro de realidades como a nossa, que exigem sempre um repensar daquilo que são as nossas práticas de gestão. Obrigada.